Bom dia, cavalheiros e damas do 8º ano do ensino fundamental do Colégio Ângulo. Que bom revê-los, né? Espero que estejam todos bem. Bom, nós estamos caminhando, né, para a reta final do nosso trimestre, né? Hoje, por exemplo, é o último dia de entrega do trabalho de vocês, né, valendo 2 pontos. Sexta-feira agora, nós vamos fazer o nosso último teste do trimestre, do primeiro trimestre, né, de 2020. Então, sexta-feira nós vamos fazer um teste que tem como tema o formato da notícia, né, esse gênero textual denominado notícia. O nosso trabalho foi um passeio, uma revisão de todos os conteúdos que nós estudamos. Então, vocês têm até hoje, né, no final do dia, para entregar o trabalho. E a aula de hoje e da semana que vem, então nós vamos começar essa aula hoje, de revisão para a prova trimestral, vamos continuar na próxima semana. Ela vai fazer um apanhado de todo o conteúdo que nós vimos durante o primeiro trimestre, fazendo um passeio por todos os gêneros textuais que nós já vimos até então, para que todos estejam prontos, bem preparados, seguros para a prova trimestral, não é isso? Que é o mais importante, que nós estejamos seguros, que estejamos bem, né, fazendo a prova, embora seja uma prova online, mas que a gente possa fazer com calma, com tranquilidade, né, para a partir do dia 17 a gente começar o nosso segundo trimestre, também com a calma, com produção, com satisfação, acreditando no que nós estamos fazendo, não é isso? Bom, a nossa prova trimestral, ela vai ter alguns conteúdos específicos. Então, diferente do formato anterior, né, nós vamos ter uma prova com questões objetivas, né, que vocês estão fazendo pelo Classroom. Então, serão 10 questões objetivas, sendo que nós falaremos de intertextualidade, que nós vimos lá no início do ano, de artigo de divulgação científica, que nós conversamos juntos, depois fizemos um trabalho com a professora Andresa, um trabalho muito bacana. Depois nós falamos de crônica, né, que é um texto com viés mais literário. Falamos de coesão textual, esse recurso importante, né, de construção do texto. Depois também falamos junto com a coesão textual, nós falamos da coerência textual, enquanto a coesão resguarda a articulação do texto, a coerência vai resguardar a logicidade do texto. Posteriormente, nós trabalhamos o cartaz publicitário e finalizamos, né, o nosso trimestre, o nosso conteúdo do trimestre com o gênero textual notícia, que inclusive é o nosso assunto do teste do dia 3 de julho, sexta-feira, ok? Bom, lembrando aqui, então vamos começar, nós vamos passear por todos esses elementos que nós citamos aí, da prova trimestral. Aí vamos começar aqui com o texto publicitário, né? Quando a gente fala num texto publicitário, o que a gente quer? O que eu preciso? O que eu vou cobrar numa prova? Quais que são as características desse texto? O que esse texto quer dizer para mim? Qual é o objetivo desse texto? Que elementos que ele tem, esse gênero textual, que me permite classificá-lo dessa maneira, como texto publicitário. Então, é isso que vocês vão buscar lá na hora da prova. Então, vamos lembrar. A característica geral do texto publicitário. Ele tem que ser persuasivo, ou seja, ele tem que convencer o receptor. Ele tem que convencer aquele que vê, aquele que lê, aquele que ouve, né? Então, a palavra-chave, se tiver lá no teste, na prova, como característica persuasão, você pode ter certeza que é uma característica forte, né? E o texto publicitário, ele sempre tem como objetivo o quê? Divulgar ideias, divulgar serviços, divulgar produtos. Hoje em dia é muito amplo o papel do texto publicitário, né? Geralmente, nos textos publicitários, para eles ficarem mais leves, mais divertidos, geralmente o que é que os escritores fazem? Né? Os produtores, né, fazem, né, que geralmente são publicitários. Geralmente eles vão trabalhar com humor, com a ironia, com a quebra da expectativa, que é algo muito interessante. E o texto publicitário, geralmente ele tende a duas correntes, né? Ou ele tende mais para o sentimento, que a gente vai falar que é a linha dionisíaca, né, que vai tentar captar o receptor através do sentimento, da emoção, ou ele vai ser mais racional, levar o receptor a raciocinar, a decidir com razão, com firmeza, né? E aí a gente lembra também que o texto publicitário, ele sempre lança mão da função conativa ou apelativa de linguagem. Por quê? Porque ele quer convencer, persuadir, interferir na decisão do receptor, correto? Segundo ponto importante para a nossa prova, intertextualidade. O que vem a ser isso? Né? Os textos publicitários, por exemplo, usam muito da intertextualidade. O
que é intertextualidade? Quando eu uso elemento de um texto em outro texto, ou quando eu uso recursos ou ideias de uma obra em outra obra. Né? Isso é muito usado no cinema, na publicidade, na arte de maneira geral. Né? Então, a intertextualidade é diálogo entre textos, entre obras, ou seja, quando eu reconheço elementos de um texto ou de uma obra em outra obra. Né? Isso pode se dar através do personagem, pode se dar através do título, do assunto, às vezes do estilo, né? Então, nós temos vários tipos de intertextualidade. Por exemplo, a paráfrase, que é uma reescrita. Né? Eu vou pegar um texto e vou escrever ele com outras palavras. A paródia, quando ele tende para o humor, né? A citação, quando eu cito até entre aspas alguma obra. A epígrafe, quando eu coloco uma frase para abrir o meu texto, para iniciar o meu texto. A tradução, quando eu pego um texto, por exemplo, de um inglês e passo para o português, ou pego do português e passo para o espanhol, né? Então, ela é muito utilizada, a intertextualidade é muito utilizada dentro da citação, né, dentro das redações do Enem, e a paródia é muito utilizada dentro das questões objetivas. Né? Então, um exemplo aí, tá vendo? Retomando esse exemplo, eu já tinha até citado para vocês esse exemplo, não é, pessoal? Em outros momentos, né? Do grito do Edward Munch com o Homer Simpson aí, ó, tá vendo? Um exemplo. Não é um texto escrito, mas é uma obra de arte. Esse aí, ó, a garota da capa vermelha também, tá vendo? Então, a garota da capa vermelha faz uma intertextualidade com que personagem? Ela faz uma intertextualidade com a personagem Chapeuzinho Vermelho. Pode ser que a história não tenha muito a ver, pode ser que os elementos sejam modificados, mas a personagem está ali nos remetendo. Correto? Tranquilo como um grilo? Bom, temos também, né, como assunto para o nosso teste, o texto de divulgação científica. Né? Nós estudamos bem no início, trabalhamos isso com a Andresa, né? Foi bem bacana, foi bem legal. E o texto de divulgação científica, ele é um texto formal, ele é um texto mais elaborado, é um texto expositivo e argumentativo, e ele nada mais é do que o fruto de uma pesquisa. Qual que é o objetivo principal? Guardem bem isso para a prova, tá? Qual que é o objetivo principal de um texto de divulgação científica? Informar, né? O foco dele é informar, divulgar conhecimento, popularizar a ciência e trazer uma informação de valor indiscutível. Ou seja, quando a gente fala de valor indiscutível, a gente quer dizer que é um texto extremamente importante, que é uma informação extremamente importante. Correto? Quais que são as características desse texto de divulgação científica? Primeiro, ele é um veículo acadêmico, nós não podemos esquecer isso de maneira alguma. Segundo, ele é muito comum nas dissertações e mestrados, em teses, doutorados, lá nas resenhas, mas a linguagem dele tem que ser clara, guardem bem também essa característica. A linguagem ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser impessoal, né? E a gente tem que evitar expressões populares, gírias, né? Eu não vou poder usar, por exemplo, nesse texto, figura de linguagem. Eu não posso ficar também com um texto redundante, repetitivo, com muitas ambiguidades. E é comum a gente encontrar nesse texto termos técnicos, né? Predomínio de verbo no presente. E, normalmente, ele é escrito por especialistas. Outra característica importantíssima do artigo de opinião, né? Ele visa o desenvolvimento da sociedade, né? Ele divulga, ele tem como objetivo divulgar assuntos baseados em estudos, em experimentos. Ele geralmente é divulgado em revistas, jornais, plataforma de divulgação científica, né? E, além disso, ele quer preparar o estudante, ele quer preparar o jovem para o olhar da pesquisa, da divulgação científica. Ele quer testar e relacionar os dados, correto? Qual vai ser a estrutura padrão, vamos dizer assim, do texto de divulgação científica? Primeiro, ele tem que ter uma introdução, ele tem que ter um desenvolvimento, ele tem que ter uma conclusão. Embora ele não possua aí, pessoal, uma estrutura muito rígida, né? Por que ele não possui uma estrutura muito rígida? Porque vai depender muito, vai depender do emissor, ou seja, de quem está produzindo o texto, de quem vai receber o texto e em qual suporte de divulgação científica ele vai ser apresentado. De repente vai ser lá no Mundo Estranho,
De repente vai ser divulgado na Super Interessante, é uma linguagem menos, uma estrutura menos rígida, mas ele vai ser divulgado lá na UFMG. Aí vai ser divulgado lá na USP, vai ter um formato mais rígido, né? Numa revista da USP, numa revista da UFMG, né? E o artigo de divulgação científica, ele costuma apresentar o quê? Resumos, objetivos, metodologia, o resultado e a referência bibliográfica, correto? Então, ele vai ter, né, nas monografias, nas dissertações, ele tem como regra básica o quê? Primeiro, ele tem que ter uma capa, né, que aí nessa capa ele vai apresentar o título, o escritor ou o grupo de pessoas que escreveram, qual foi a instituição, em que instituição que ele produziu isso, um sumário, né, que vai dizer para a gente o título de cada página, capítulo e página. Normalmente ele vai ter também uma dedicatória, agradecimento, um resumo que é abstract, né? Um resumo em inglês com a ideia central, as palavras-chave, né, que são os termos essenciais e pontuais ali para o desenvolvimento da pesquisa. Geralmente também o epígrafe, né? Citei agora há pouco a epígrafe na intertextualidade, que é aquela frase que vai, de uma certa forma, uma frase de um pensador ou de um poema, ou uma frase bacana, né, um pensamento bacana, que resuma, né, o pensamento, a ideia central daquele trabalho, correto? Ela tem que ter, logicamente, a conclusão, né, que vai ser um arremate de tudo que foi exposto, de tudo que foi dito, né, apresentando ali uma nova ideia referente ao tema, que a gente vai chamar de nova tese, porque você vai fazer um trabalho de divulgação científica, você, de uma certa forma, você vai revisitar, bibliograficamente falando, outras obras, vai confrontar essas obras, para depois você chegar a uma conclusão, ou uma nova conclusão, né? Você vai ratificar, ou seja, confirmar aquilo que já foi dito, ou apresentar uma nova tese, uma nova ideia, uma nova perspectiva, correto? Bom, nós temos para a próxima aula, né, o gênero notícia também, e vamos lembrar que a notícia é um gênero textual jornalístico e não literário, né? É um texto informativo, né, que tem como tema central algum acontecimento real do dia a dia, publicado em jornais, em revistas, nos meios televisivos, em rádio, internet. E aí ele pode ser tanto descritivo e narrativo, ou ao mesmo tempo apresentando, aí ele pode ali apresentar o tempo, o espaço, personagem, né, envolvidos, correto? As características principais da notícia são o cunho informativo, ele descreve, ele narra alguns elementos, é um texto relativamente curto, a linguagem é formal, a linguagem é clara, né? Apresenta título principal e título auxiliar, né? Os textos geralmente são escritos em terceira pessoa, apresenta para nós o quê? Discursos indiretos, fatos reais, atuais e do cotidiano, tá certo? Na próxima segunda-feira nós continuamos com a nossa revisão para a prova trimestral, né? Nós paramos aqui com as características, nós vamos continuar com este mesmo slide aqui, mas nós vamos continuar, né? Nós vamos encerrar, vocês já vão ter esse material todo disponível lá no aplicativo da escola. Lembrando que a gente sempre encerra a nossa aula com uma atividade, né, o praticando, né, na página 93, né, que aí é o fato e opinião que a gente pede para vocês fazerem. E na próxima aula, nós vamos revisitar, né, todos esses conteúdos aqui. Nós paramos na estrutura, nas características da notícia, correto? E todo esse conteúdo vai ser elemento essencial para a nossa prova trimestral. Então, nós fizemos a nossa revisão, ela se divide em duas partes, né? Nós paramos aí agora na notícia, falamos de intertextualidade, falamos de texto publicitário, falamos de artigo de opinião e de notícia. Na próxima segunda-feira, nós vamos continuar a nossa revisão para a prova trimestral, correto? E para que a gente possa chegar lá tranquilo, bem preparado, seguro, e esse material já vai estar disponível hoje à tarde para vocês no aplicativo da escola. Grande beijo, sucesso a todos!